Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos aqui, Senhor, na sua santa presença, Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor, esse sol. Sabemos que o Senhor que tem o controle do universo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, que todos nós deslocamos os nossos lares, Senhor, para vir aqui te agradar, te honrar, Senhor. Por isso lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesse estudo, Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor a verdadeira riqueza nas nossas vidas, Senhor, porque é onde que nós conseguimos refletir e reconhecer sua grandeza, meu Deus, só através da sua palavra, Senhor. Sabemos que isso é um dos melhores presentes que o Senhor deixou para cada um de nós, Senhor. Uma maneira da gente reconhecer a sua existência, o seu poder, a sua honra, a sua glória, Senhor. E por isso, Senhor, lhe pedimos que é uma honra para cada um de nós fazer parte dessa glória, Senhor. Sabemos que é uma glória, Senhor, que a gente não temos palavra como retratar tudo isso, Senhor. Essas bênçãos que o Senhor nos dá por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa riqueza, Senhor, da sua vontade, da sua bondade, do seu amor, da sua paz, Senhor, que esteja sempre com cada um de nós. E abençoa também, Senhor, os irmãos que estão vindo, Senhor, que estão vindo para cá, e aqueles que não vêm, Senhor, o Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, também. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todas as igrejas, Senhor, que são reunidas pelo mundo inteiro para falar do seu santo nome, engrandecer o Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vamos entrar no livro de Efésios, capítulo 1. A gente terminou a introdução no outro estudo que eu dei aqui. A gente sabemos que falamos bastante sobre o trabalho de apóstolo Paulo, né? A gente sabemos que por 3 vezes ele foi, né? Teve a terceira viagem nesse lugar de Efésios. E a gente sabemos que na última viagem ele ficou por 3 anos, né? Ele trabalhou muito nesse local, né? E a primeira vez que ele foi, ele deixou pessoas que continuassem o trabalho, ele saiu. Da segunda vez ele fez a mesma coisa. E quando ele chegou na terceira vez, ele ficou por 3 anos, ele trabalhou bastante. A gente sabemos que Efésios era uma cidade enorme, grande, e o número de habitantes lá também era gigantesco, né? A gente sabemos que ele deu bastante estudo nessa escola de Tiro, que é um lugar imenso, um lugar enorme, e ali se juntava pessoas de tudo quanto é raça, né? Judeus, gentios, era uma mistura de pessoas, e ele trabalhou muito nesse local. Então aqui a gente aprendemos muito, né? E também ele encontrou muitas dificuldades, que lá também tinha um lugar que tinha 50 deuses, assim, que seria idolatria, né? Aí tinha a deusa Diana como se fosse considerada uma das 7 maravilhas, sendo colocada como deusa naquele lugar. Então as pessoas tinham muita fé, muita idolatria nesses deuses, né? E o apóstolo Paulo, ele trabalhou como um doido, né, para fazer aquelas pessoas olhar para a grandeza do Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que ele trabalhou muito, né, e por isso que quando ele se despediu de lá, que ele falou para aqueles irmãos que aqueles irmãos não iam ver o rosto dele novamente, muitos irmãos caíram em pranto, caíram em choro, porque reconheceu o trabalho dele, na verdade, né? Então aqui a gente sabemos que foi uma maravilha, né, o trabalho que ele fez nesse local, né? Então a gente aprendemos muito assim na introdução para a gente poder entender um pouco desse livro, né? E aqui a gente vai entrar no capítulo 1, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos muitos irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui a gente vê sobre o apóstolo Paulo, né, que ele sempre começa a sua carta, né, agradecendo os irmãos, falando sobre a graça, né, que vive os fiéis em Cristo, né? Ele vai agradecendo, falando sobre a graça, né, de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja sempre com aqueles irmãos, né, com vocês. Então aqui a gente vê que é uma maneira dele sempre estar agradecendo, né, esses irmãos, né? Também ele fala do versículo 3 que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, né? Então aqui também ele vai falando sobre as bênçãos de Cristo Jesus, né, que abençoa aqueles irmãos, né? Então ele vai colocando, né, sobre aqueles irmãos sempre olhar a grande riqueza que eles tinham em Cristo Jesus, né?
o nosso Senhor, né? Então aqui a gente vê que esse livro de Efésios até que lembra um pouco de Colossenses, sempre quando fala sobre essas riquezas espirituais, aonde que a gente tem que valorizar, né? Que vocês falam assim, vocês têm uma riqueza muito grande que está em Cristo Jesus, né? Então fala como riquezas espirituais, então significa que cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, que temos aquela fé em Cristo Jesus, a gente não somos nenhum mendigo espiritual, a gente somos ricos em Cristo Jesus, de uma maneira espiritual, né? Porque Cristo Jesus, ele tem um amor, né? Uma riqueza assim transbordante, né? Então Cristo, ele tem essa capacidade, né, de estar sempre suprindo e abençoando todas as pessoas que crê nele e quer estar com ele. Então a gente vê que a riqueza de Cristo Jesus, ela supera tudo isso, ela transborda, né? Então o apóstolo Paulo coloca isso, né? Vocês olham para Cristo que vocês são ricos espirituais, né? Então a gente não podemos analisar o que, né? Então uma pessoa que serve a Cristo, né? De repente ela fica sempre reclamando da vida, questionando sobre a sua situação e sempre se colocando para baixo, né? Então se mostra, né, uma pobreza espiritual, né? Porque realmente ela está olhando só as coisas aqui do mundo, né? Ela não vai estar olhando para Cristo Jesus. Porque se a pessoa olhar na riqueza de Cristo Jesus de uma maneira espiritual, jamais ela vai ficar assim, né, para baixo, né, se colocando para baixo, sempre reclamando e achando que não está bem, né? Então a gente vê que até as outras pessoas que não servem a Cristo, se ela vê um cristão assim para baixo, reclamando, né? Então ela vai pensar assim, a pessoa serve a Cristo Jesus, mas está desse jeito, né? Então não vale a pena servir Cristo Jesus, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele foca esses irmãos nessas situações para que eles sempre sejam alegres de Cristo Jesus, né? Que a paz de Cristo Jesus tem que estar com os irmãos em Cristo, né? Então aqui é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Então devemos pensar nisso, né? Que depois de saudar os irmãos, Paulo sempre agradece sobre essas bênçãos espirituais em Cristo, né? Então ele fala sobre isso, né? Sobre a pessoa também sobre observar, né? Sobre a graça e pelas bênçãos espirituais, né? Dessas regiões celestes onde Cristo vive, né? Então a gente podemos pensar que não devemos pensar sempre na nossa situação física, mas devemos sempre estar alegres espiritualmente, estamos com Cristo, né? Porque qualquer coisa que vamos acontecer com nós, sabemos que nós estamos aqui nessa vida, mas estamos assim, sujeitos, né, a ter os problemas de saúde, alguma coisa assim, e a nossa vida aqui é curta. Mas a nossa grandeza em Cristo Jesus, não, ela vai mais longe que a gente pensa, né? Ela é eternamente, e com Cristo Jesus a gente vamos estar livre de todos esses sofrimentos que está aqui na Terra, né? Então o apóstolo Paulo, ele abençoa, ele pede para esses irmãos focar nisso, né? Porque a gente sabemos que tanto naquela época como hoje, né, sempre vai existir as dificuldades, né, os problemas cotidianos, e as pessoas muitas vezes vão se sentir para baixo, mas é que ele fala, olha para Cristo Jesus, né, nas bênçãos espirituais, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso até esse versículo 3, do versículo 4 até o 14. Pode ler para a gente, Ricardo, do versículo 4 a 14? Do capítulo 1, né? Do capítulo 1, do versículo 4 a 14. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então aqui a gente vê sobre essa grandeza de Deus, né? Que o apóstolo Paulo coloca aqui, né?
Ele fala aqui no versículo 4, aqui, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então aqui a gente podemos pensar que ele fala que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para Cristo Jesus, né? Antes da fundação do mundo, né? Então a gente podemos pensar, né, que antes de nós existir nesse mundo, Deus já nos amou, já nos escolheu, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre essa grandeza do amor de Deus, né? Então aqui, quando a gente vê ele falando sobre isso, que antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu, eu acredito que até antes de Adão, né, vir pecar, né, parece que Deus já tinha escolhido, parece que ele já até sabia de tudo, né? Porque a gente podemos pensar sobre a grandeza de Deus, né? A gente sabemos que por causa do pecado da Eva e Adão de comer do fruto da árvore que não podia, né? A gente vê que depois que começou a ter as gerações e tudo, né? Mas a gente podemos ver que mesmo que Deus colocou ali todas aquelas frutas, né, que todas elas podiam comer, menos um não poderia comer, a gente vê que mesmo assim o homem, uma mulher foi tentado ali e caiu no pecado, né? Mas a gente vê que Deus, eu acredito, como ele fala que ele nos amou todas essas nações antes da fundação do mundo, dá a impressão que ele já sabia que todas essas coisas iam acontecer, mas o amor dele ainda foi maior, né, para ter misericórdia e por meio de Cristo Jesus, ele colocar para nós estar em Cristo Jesus e ter essa redenção em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 5 aqui fala, nós predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, né? Então aqui a gente vê que ele predestinou cada um de nós para sermos adotados, né? Como filho por Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos ver sobre essa doação, né, que ele colocou, né? Por meio de Cristo somos adotados e fomos resgatados do quê? Do pecado, das trevas, né? Que a gente era escravo do pecado. Então a gente vê que tudo isso, Deus, ele teve o plano de salvação e colocou seu filho, né? Para que Cristo viesse no mundo, né? E sofresse na carne e morresse, e nós somos adotados por meio de Cristo Jesus, pela morte, pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então aqui a gente vê, se nós somos adotados por Cristo Jesus, nós estamos com Cristo Jesus, e por nós ser adotado, a gente podemos ver que qualquer pessoa que, quando vai no lugar de adoção, se que vai adotar uma criança, sempre é o homem e a mulher ali que escolhe, vamos adotar ou não, é sempre a pessoa que adota, não a pessoa que está sendo adotada escolhe, né? Então não foi nós que escolhemos Cristo Jesus, nosso Senhor, mas foi Ele que nos escolheu primeiro, foi Ele que nos amou primeiro, para depois a gente dar esse passo, né, de reconhecer nosso Senhor e nos amar, né? Amar Ele também, né? A gente podemos imaginar sobre as doações que existem hoje em dia, né? Muitas vezes uma criança está sem raciocínio, está lá, às vezes até a criancinha, as pessoas vão e adotam, e depois ela vai vendo aquele amor daquele pai e a mãe, depois ela vai reconhecendo aquele pai e a mãe como se fosse até pai verdadeiro, aquela coisa assim, né? Então a gente vê que fomos adotados por Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu e Ele quis assim, né? Então a gente vê que isso é uma bênção, né? Que Deus colocou para cada um de nós, e sabemos que nós estava perdido, escravo do pecado, estava assim como se fosse assim jogado qualquer, mas Deus olhou, teve misericórdia, e por meio de Cristo Jesus Ele veio nos adotar. E se somos adotados pelo Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala também que somos herdeiros de Cristo Jesus, mas somos herdeiros do que? Ele está lá no céu, está na glória com Ele. Então é por isso que o apóstolo Paulo falou, olha pela riqueza que vocês têm em Cristo Jesus, né? E vocês vão estar muito melhor do que aquilo. Então aqui a gente podemos olhar por todas essas bênçãos, né, que veio por Cristo Jesus, né? Então aqui a gente vê sobre essa carta de Efésios aqui que Paulo colocou para Efésios, a gente vê que isso é uma carta, na verdade, que ela é colocada, foi uma carta que ele escreveu e ele quis que fosse distribuído por todas as igrejas, né? Que não ficasse só em Efésios. E é uma carta, na verdade, que está aqui por nós, está em geral, né? Então a gente vê que isso foi a vontade, né, do trabalho do Senhor ser manifesto, né, para todos nós sobre essa grandeza, né? Então aqui fala o propósito de sua vontade para louvor da glória da sua graça, e que eles nos concedeu gratuitamente no amor, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre a bênção do Senhor que colocou em Cristo Jesus, para que nós estemos na glória da sua graça e temos essa gratidão, né, do amor, né, para estar em amor com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos ter esse reconhecimento também, né, que Deus selecionou um povo, né, celestial em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre essas bênçãos, né? Então aqui eu vou pegar uma passagem aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo
5 ou 6, Êxodo. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, do versículo 5 ao 6. Agora, pois, ouviram atentamente a minha voz e guardarem as minhas alianças, a vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todo o povo, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino, sacerdote, uma nação santa. São estas as palavras que vocês falará ao filho de Israel. Então aqui a gente vê que Deus, né, escolheu aquele povo, né, o povo de Israel, para ser sua nação santa, né? Então a gente vê que foi Deus que teve misericórdia, ele escolheu e ele fez, né, que esse povo sabesse da sua grandeza, do seu amor através dos profetas, né? A gente vê que sempre foi Deus que deu o primeiro passo, né, para ficar com aquele povo, né, um povo pecador, um povo falho, né, como nós. Então a gente devemos aprender aqui nesses livros, né, que antes de a gente aprender a amar a Deus, foi Ele que nos amou primeiro, e foi Ele que nos conquistou primeiro, sempre foi Ele que deu o primeiro passo, né, e Ele fez todas as coisas em nós, né? Então aqui a gente aprendemos sobre isso. Também em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, do capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui a gente podemos ver sobre essa grandeza de Deus, né, que ele escolheu esse povo, né, um povo que estava nas trevas, estava na escuridão, e ele chamou para a sua maravilhosa luz, né? Então a gente podemos ver que Deus, né, ele fez todas essas coisas, né, em nosso favor. Então aqui a gente podemos aprender sobre essa grandeza de Cristo em nossas vidas, né? Vou voltar aqui para Efésios. Então aqui a gente vê sobre essa grandeza de Jesus Cristo, né? A gente vê que fala também que em sua sabedoria de Deus planejou salvar, né, o homem em Cristo antes da fundação do mundo. A gente vê que essa sabedoria de Deus, né, ele colocou tudo isso e procurou resgatar o homem, né, as pessoas que estavam perdidas, né? Desde a fundação do mundo, Deus ele foi providenciando todas essas coisas para que nós reconhecêssemos a sua grandeza, a sua riqueza, né, para ficar com Ele, né? Então a gente podemos pensar sempre no amor de Deus, a sua misericórdia, né? E a gente não consegue, né, explicar, né, o amor de Deus em nossas vidas, né? A gente vê assim, que Ele sempre trabalhou para que nós reconhecesse Ele, né, e se entregasse a Ele, né? Então a gente vê que Ele sempre fez isso, né, desde lá do início, né? E Ele nunca desistiu daquele povo e também nunca desistiu de nenhum de nós e nem vai desistir, né? Então a gente podemos pensar, né, que toda essa grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabemos que mesmo se um dia, se a gente não conseguir ficar com Ele, ser salvo por Ele, porque a falha vai ser cada um de nós. Porque na verdade Ele sempre está com nós, Ele nunca desistiu, Ele nunca vai desistir da gente, porque Ele é fiel, né? Então aqui a gente podemos ver sobre essa grandeza do amor de Deus, né? Que Ele não desiste do seu povo, né? E graças a Deus por isso, né? Ele está sempre preocupado, né? Que a gente esteja sempre olhando para a sua grandeza, esteja sempre firme nele, né? Então aqui fala no versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que eles nos concedeu gratuitamente em amor, né? Então a gente podemos ver, né, que o amor de Deus, ele veio de graça para cada um de nós, né? A graça de Cristo está por nós e ela é de graça, né? A gente não faz nada, não fez nada para conseguir isso, né? E Ele, em abundante, Ele deu esse amor, essa graça gratuitamente para cada um de nós, né? Então, nós devemos ver que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que seria para aquelas pessoas acatar isso com todo amor e fé, né? Sobre essas bênçãos de Deus, né? Sobre essa riqueza dele que vem para cada um de nós. É como a gente for falar, se eu for olhar para o lado espiritual, né? A gente sabemos que não somos nenhum mendigo espiritual em Cristo Jesus, né? A gente somos ricos porque a riqueza de Cristo, ela é muito abundante, né? Ele está sempre abundando em todos nós, né? Porque Ele é sempre fiel nessas coisas, né?
Então aqui fala, nele temos a redenção pelo seu sangue, né? Então a gente vê que temos a redenção de Cristo, né? Por quê? Por causa do seu sangue, né? A remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, né? Então a gente o nosso pecado foi perdoado, né? Pelo sangue da sua graça, né? Então foi pela graça de Cristo, né? Que hoje existe, né? As igrejas, existem as pessoas falando dele, por tudo foi por meio dele, né? Pela graça dele, pelo sangue dele que ele derramou na cruz para remir nossos pecados, né? Então a gente vê que todas as coisas foi feitas em Cristo Jesus, né? A gente sabemos que sem Cristo a gente estava perdido, né? Sem Cristo a gente não conseguiria nada, né? Então aqui a gente podemos pensar sempre nessa grandeza do Senhor, né? No versículo 8 aqui fala que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, né? Então aqui ele fala que Deus ele derramou em todos nós o quê? Sabedoria e entendimento. Então a gente podemos pensar sobre a sabedoria de Deus. Será que alguém consegue explicar a sabedoria de Deus? Ninguém consegue explicar a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus é uma coisa assim que não está do nosso alcance, é uma coisa que a gente não tem nem como falar sobre essa sabedoria. E aqui fala que a sabedoria dele é derramada sobre nós, né? Então se a gente buscar ele, tiver alguma dificuldade, se ele souber que a gente está querendo saber a respeito dele, com certeza ele vai nos ajudar, né? A gente vê que tem um Espírito Santo que vai sondar nosso coração, ele vai ver a fidelidade de cada um que está buscando ele, e ele vai ajudar nisso, porque a riqueza de Deus e sabedoria, ela é uma coisa assim extraordinária, né? Fala só sobre sabedoria e entendimento, né? Então o entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é muito grande, e a gente devemos buscar esse entendimento do Senhor, né? Que ele deixa cair sobre nós, né? Então sabemos que muitas pessoas muito sábia no Senhor, né? Tem muita sabedoria para dar estudo e pregar, mas a gente vê que isso vem do Senhor, né? E devemos ficar muito grato por isso, né? E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Deus predestinou. Então a gente podemos ver que se alguém poderia saber sobre o mistério do Senhor de Deus, né? Revelar sobre alguma coisa de Deus, né? Sabemos que ninguém tem esse controle, ninguém tem o poder, né? Sabemos que é o próprio Deus que revela seu ministério, que seria a sua sabedoria sobre as suas coisas sobre nós, né? Então isso aí, graças a Deus, que ele resolveu revelar, né? A gente vê que ele revelou através do profeta, veio Jesus Cristo também para falar sobre isso, né? Os apóstolos, e por aí vai, né? A gente vê que graças a Deus ele resolveu, né, revelar sobre isso, porque ninguém é capaz de saber sobre o entendimento do Senhor, ninguém é capaz de saber, né, das coisas que Deus pensa e sobre isso tudo, que a gente não tem essa capacidade. Mas se sabemos alguma coisa do Senhor, porque ele assim ele quis nos revelar, né? Então o apóstolo Paulo ele fala tudo isso para esses irmãos dessas igrejas que estavam começando, para eles pegar e ficar firme, né, sobre essa grandeza do Senhor, né, e ficar feliz por isso. Olha, tudo isso que vocês vão saber do Senhor, porque ele quis revelar, porque foi ele que quis deixar isso para vocês, né? Então pega isso como presente e fica firme nisso. Então ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que eles o presenteou em Cristo, né? Então sabemos ver que ele nos presenteou em Cristo, todo o seu ministério, sua sabedoria. Então a gente vê que isso foi um presente que Deus ele colocou por meio de Cristo Jesus, que a gente ganhasse isso, né? Sabedoria do Senhor. Então a gente podemos pegar isso como se fosse um dos maiores presentes da nossa vida, né? Sabemos que muitas vezes tem pessoas que até gostam, né, fica feliz quando ganha algum presente, né? Se a gente olhar para essa escritura, como está falando aqui, a gente tem tanto presente aqui de Cristo Jesus, e muitas vezes a gente acaba ficando no escuro, muitas vezes a gente acaba nem valorizando e nem ficando feliz, porque muitas vezes a gente não tem aquele raciocínio sobre essa grandeza, né, que o Senhor coloca para nós, né? Então tudo isso que temos em Cristo Jesus é um grande presente, uma grande bênção, né, que Ele nos deixou, né? E no versículo 10 aqui fala, e de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos e de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Então a gente vê que a plenitude de Cristo e todas as coisas, tanto do céu como da terra, né? A gente vê que isso é uma grandeza, né, que Ele resolveu demonstrar para cada um de nós, né? Em Cristo fomos também feitos a herança predestinado, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme e conselho da sua vontade, né? Então aqui também fala que em Cristo, né, temos uma herança com Cristo, né? Uma herança que Ele prometeu, né, que Ele falou, né, que ia preparar a morada lá no céu. Temos essa herança da gente estar com Cristo no céu, né? Então a gente podemos ver que todos nós, como filho de Cristo, como ali adotado, como a gente coloca, a gente vê que a gente temos essa herança, né? A gente sabemos que todos
Todos os pais que têm filhos, né, os filhos vão herdar a herança do pai, né? Então a gente tem essa herança em Cristo, né? E essa herança, ela não é pouca coisa, né? É uma das melhores heranças que podemos existir, né? É uma herança que vamos herdar para o resto da vida, né? E é uma coisa que não tem ninguém, como ninguém roubar e ninguém tirar de nós, né? Porque essa herança, ela é dada por Deus, e quando Deus dá alguma coisa, ninguém tira, né? Então a gente podemos ficar, né, feliz por isso, né? Sabemos que a herança aqui da terra, muitas vezes as pessoas brigam por ela, um toma do outro, pode colocar na justiça e fica sempre naquela situação meio precária, né? Mas a herança que vem do nosso Senhor Jesus Cristo é uma herança pura e verdadeira, e é uma herança que vamos ganhar por ser filho de Jesus Cristo, e a gente vamos herdar para o resto da vida, né? Então, por isso que a palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha para a riqueza que vocês têm em Cristo Jesus, né? Então a riqueza que ele fala seria isso, né? Uma riqueza de estar com o Senhor pro resto da vida, né? Então a gente podemos ficar feliz com isso, e é uma riqueza que vamos levar pro resto da vida, né? No versículo 12 aqui fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória nos céus, os que deles não tem mão, esperamos em Cristo, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que vamos esperar em Cristo Jesus, mas esperar como? Esperar com alegria, né? E devemos ter essa paz em Cristo Jesus, né? Então devemos ter essa paz, que significa também de ter confiança em Cristo Jesus e ficar tranquilo, né? Porque estamos com o Senhor Jesus Cristo, né? No versículo 13 fala que, e nele também, em vocês, depois que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da salvação, tendo nele também crido e recebe o selo do Espírito Santo, da promessa, né? Então aqui a gente coloca, né, sobre a verdade do Evangelho da salvação, né? Então essa verdade do Evangelho da salvação é uma coisa assim maravilhosa, né? Que nós devemos ficar felizes por estarmos em Cristo Jesus, porque temos a verdade do Evangelho, que é da salvação, uma coisa que é feita, né, escrita para o mundo de homem, mas através do Espírito Santo, né? Então é uma coisa verdadeira de Cristo, que Cristo Jesus deixou, né? Então é um selo do Espírito, né? Que seria o quê? A sua palavra, né? A sua palavra, ela é comprometida, né? Sobre essas promessas, né? O que Cristo deixou, né? Que Deus deixou através de Cristo Jesus é uma coisa que é verdadeira, é uma coisa pura, é uma coisa que ninguém tira. Então devemos ficar felizes por isso, né? De ter, fala sobre esse selo de que a gente está com Cristo Jesus, né? Devemos pensar nisso, de a gente ter essa separação, né? Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? No versículo 14 fala, e o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele deixa bem claro, né, que o Espírito é o penhor da nossa herança, né? A gente vê que o Espírito Santo está com nós, né? Por essa herança, né, que vamos estar em Cristo Jesus, né? Sobre esse resgate, né, da propriedade em louvor da sua glória, né? Então a gente podemos pensar sobre essa maravilha, né, que a apóstolo Paulo coloca aqui para esses irmãos nessa carta, seria essa grandeza, né, deles olhar o trabalho do Senhor Jesus Cristo, mas olhar com bastante amor, com bastante esperança, e pensar sempre nessa riqueza, que é a maravilha do Evangelho do Senhor. Então, por mais que eles teriam problema, né, mas vai ser um problema assim, passageiro, né, vai ser coisa pouca, né, porque sabemos que o Senhor, ele vai estar sempre suprindo todas essas coisas em nosso favor, né. Do capítulo 1, do versículo até o 14, alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Se não tem, a gente vai começar sobre, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar sobre a oração, né? A oração de Paulo, né? Do versículo 15 ao 22. Então a gente podemos também refletir sobre essa oração, né? Que a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala tudo sobre esses irmãos, né? Para ele olhar tudo sobre essas situações que foi colocado aqui, sobre essa riqueza, essa herança que eles vão ter em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo vem falando sobre oração, que seria uma oração para as pessoas estar firmes sobre todas essas coisas que é colocado diante do nosso Senhor, né? Então, do versículo 15 ao 22, você pode ler, Felipe? Capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Por isso também, eu tenho ouvido a fé que há entre vós, o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, de poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui a gente vê que Paulo, né? Paulo ora para que eles cresçam no pleno conhecimento de Cristo Jesus, né? E fala aqui no versículo 15, né? Sobre a oração de Paulo, né? Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para todos os santos. Então a gente vê sobre essa oração do apóstolo Paulo, né? Que eles fiquem firmes, né? No conhecimento de Cristo Jesus, né? E o apóstolo Paulo fala sobre esse respeito, né, da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê assim que, como foi colocado, né, até na introdução, que o trabalho do apóstolo Paulo foi grande, né, nesse lugar aqui de Efésio, mas a gente vê o fruto, né, o fruto que a gente vê, né, que seria logo como o apóstolo Paulo fala aqui, que ele reconhece o amor, né, dos santos em Cristo Jesus, né. Então a gente vê que aqueles irmãos, eles cresceram muito, e lá eles já tinham igreja, né, e essas igrejas já tinham presbíteros, já tinha tudo a ordenança assim conforme o Senhor quer. É uma igreja forte, uma igreja grande. Então a gente vê assim que ele estava muito firme no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele ora sobre esse reconhecimento, né, que eles conseguiram acatar em Cristo Jesus, né. Então que o apóstolo Paulo ora a favor disso, que isso melhora, né, cada vez mais. Então aqui a gente podemos ver sobre o importante dessa oração, né. E é importante também das orações hoje em dia nas igrejas, né, como aqui também, né, que devemos sempre orar, né, pelo crescimento dos irmãos, pelo trabalho do Senhor, né, e sobre a fé e a esperança que cada irmão tem que ter em Cristo Jesus e ficar sempre firme nessa situação, né. Então a gente podemos pensar sobre isso, né. No versículo 16 aqui fala: e não cesso de dar graça por vocês, mencionado-os nas minhas orações, né. Então aqui a Paulo fala que ele não cessa, que significa que ele não para, né, e dar graça por vocês, mencionando nas minhas orações. Então a gente vê que a oração do apóstolo Paulo era constante por esses irmãos aqui de Efésios, por essas igrejas, né, que ele esteja sempre firme, né, reconhecendo toda a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente podemos ver que isso é muito importante, a oração de cada irmão, né, por todos os irmãos da igreja, pelo trabalho. Então isso é muito importante, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, a oração principal dele é sempre em favor dos irmãos, né? A impressão que dá, parece que às vezes ele até esquecia de orar por ele mesmo, para orar sempre pelos irmãos da igreja, pelo trabalho do Senhor, pelo trabalho do Senhor Cristo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 17 que fala: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai e da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelações no pleno conhecimento dele, né? Então aqui a gente vê sobre essa oração do apóstolo Paulo, uma oração muito bonita, né? Que fala que ele ora, né, pela glória de Jesus Cristo, e ora também pelo espírito de sabedoria que revela no pleno conhecimento dele, né, que seria no conhecimento de Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo ora, né, por esse revelação do pleno conhecimento, né, de Cristo Jesus, que fica, né, com esses irmãos, né? E no versículo 18 aqui fala: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, a qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, né? Então, aqui a gente vê mais essas palavras que ele coloca, né? Que ele pede, né? Que os olhos daqueles irmãos sejam iluminados no coração de vocês para saber, né? Sobre essa esperança da promessa da vocação de vocês, né? Sobre essa riqueza da glória da herança nos santos. Então a gente podemos pensar sobre essas orações, né, de revelação, a gente podemos pensar até sobre onde a gente vê que numa igreja, a gente sabemos assim, que seria uma coisa assim bem completa, né? A gente vê que todas as pessoas que querem servir o Senhor, então a pessoa sempre vai ter um fundamento diante de Deus, né? Sempre a pessoa vai estar firme, né, para fazer o trabalho do Senhor, para ajudar na igreja. Outros vai ser bom também em cântico, outro vai ser bom para
para ter paz, ter contrariedade, para ajudar os outros irmãos no que precisa. Então a gente vê que o apóstolo Paulo vai falando assim, que cada um de vocês reconheça naquilo que vocês são bons e vai para cima e fica com isso e trabalha no Senhor, né? Sabemos que todos os irmãos têm sua qualidade, têm a sua bondade diante de Deus e que cada um tem que saber que naquilo que ele é bom, né, naquela convocação, e vai firme nisso aí, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então o apóstolo Paulo ora para isso, né? Que a igreja, na verdade, é como se fosse uma equipe, né? Cada um vai fazendo uma coisa e a igreja vai reinando diante de Deus, né? Então isso aí é muito bom sobre isso. Aqui falei qual suprema é a grandeza do seu poder sobre nós, que cremos segundo a eficácia da sua graça, né? E também ele fala no versículo 19, do qual, né, sobre a promessa da grandeza do seu poder, né? Sobre nós que cremos segundo a eficácia da sua força e do seu poder, né? Seria assim, no sentido de ele estar sempre reconhecendo essa grandeza do Senhor, sobre a força de Deus, né? E o seu poder, e o poder que ele tem, né? Para sempre se manifestar em nós, nesse trabalho, né? No versículo 20 aqui fala, e ele excedeu esse poder em Cristo, ressuscitado dentre dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. A gente vê que Cristo, ele já fez tudo por nós, né? Ele já fez tudo por nós e agora estamos nós, né, que devemos estar fazendo também no sentido para estar junto com ele, né? Então a gente sabemos que todas as coisas que precisamos, o Senhor Jesus Cristo já fez, né? Foi morrer na cruz para perdoar nossos pecados, para querer, né, nos resgatar, né? Então a gente vê que em Cristo Jesus já recebemos todas as bênçãos, já está tudo certo diante de Jesus Cristo e agora é nós que devemos se acertar com ele. No versículo 21 fala, acima de todos principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também nos vindouro. Então aqui fala sobre o domínio, né, do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todos, né, de tudo que a gente podemos imaginar, né, e fala no presente século também dos vindouros, né. Então a gente vê que o poder de Deus, né, está acima de todas as coisas, né, que Ele está sempre reinando na sua igreja e reinando nas nossas vidas, né. E no versículo 22 aqui fala, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, né? Então a gente vê que Jesus, né, em todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas da sua igreja, né? Então a gente vê que Cristo, né, ele sujeitou todas as coisas que seria de ruim aqui na terra, né? A gente vê que ele conseguiu vencer o pecado. Então a gente vê que ficou tudo debaixo dos seus pés e agora, né, ele com essa grandeza fala que ele é o cabeça da igreja. Então significa que ele comanda a igreja e ele reina na igreja, né? Então a gente podemos analisar sobre isso, que esse livro aqui também fala sobre a igreja, né? Estava colocando muito sobre as pessoas que começaram sobre a igreja, né? A gente vê que a igreja, na verdade, fala que somos um conjunto de pessoas que somos membros do corpo de Cristo, né? Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então quem é a cabeça que manda? É Cristo Jesus, né? Então é que a gente podemos pensar sobre essa grandeza, né? Que devemos estar sempre unidos a ela, né? A gente podemos pensar que nem aqui, ó, eu tenho duas mãos e você imagina se uma mão ficar brigando com a outra, né? Uma ficar machucando a outra, daí essa mão vai e arranca um dedo dessa aqui. Então seria uma coisa assim bem esquisita, né? Então a gente vê que o trabalho de Deus, ele não pode ser assim estranho, esquisito, né? Então a gente vê assim, se Deus é a cabeça, quer dizer que ele comanda todo o corpo e o corpo dele tem que ser perfeito, né? Então não tem que ter essa desunião, né? Então as coisas da igreja do Senhor, né, de Cristo Jesus, ela tem que reinar perfeitamente como o Senhor quer, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que isso é uma coisa assim bem importante para a gente pensar, né? E no versículo 23 aqui fala, a qual o seu corpo é plenitude, daquele que tudo enche em todas as coisas, né? Então aqui fala que o corpo de Cristo, ele é plenitude, né? Então o que ele fala é que ele enche em todas as coisas. Então a gente vê que Cristo, ele consegue se preencher todas as coisas. A gente vê que Cristo, ele é abundante, né? A gente vê que ele não é vazio, né? Muitas vezes a gente, por mais que a gente fica vazio algumas coisas, parece que não está bem, não está legal, mas se a gente olhar para Cristo Jesus, a gente vê que ele é superabundante no sentido de nos preencher. Ele tem essa capacidade de preencher cada um de nós naquilo que está faltando, né? A gente sabemos que muitas vezes nós podemos ser vazios, mas o Senhor Jesus Cristo, ele nunca é vazio. Ele é transbordante, né? A gente podemos ver como se fosse
uma cachoeira, né, que ela vai cair no água assim atrás da outra, nunca para, né? Ela sempre está transbordando, né? A gente vê que o amor de Cristo, ele é desse jeito, né? Sobre as nossas vidas, né? Ele é transbordante. Então a gente vê que o apóstolo Paulo coloca aqui, seria para esses irmãos olhar isso, e serve, essa carta é para nós também, né? Nós devemos olhar sempre para essa grandeza de Jesus Cristo, né? Que ele, só ele, né, que consegue preencher todas as coisas que nós precisamos, porque nós sabemos que nós temos essa dificuldade, e muitas vezes a gente é capaz da gente ficar triste por alguma coisa, e sempre a gente vamos querer estar vazio alguma coisa, sempre parece que vai achar que não vai estar bom, né? Mas o Senhor Jesus Cristo é o único que tem esse poder de preencher. Sabemos que muitas vezes as pessoas podem querer até se preencher em coisas erradas, né? Muitas vezes a pessoa vai se preencher num vício, né? Que às vezes pode ser até em bebida, né? Que dá aquela calma, né? Aquele negócio assim momentâneo, né? Mas depois, logo acaba. Outros vai se preencher em alguns vícios pesados, né? Mas isso aí é uma coisa assim que é passageiro, mas o que Cristo preenche é uma coisa que vai levar para o céu, né? Então a gente devemos sempre se preencher em Cristo Jesus. Quando a gente estiver sempre triste ou chateado, vamos olhar para Cristo Jesus, né? Até o capítulo 23, na verdade, a gente encerrou. Alguém tem algum comentário para falar sobre esse contexto aqui? Então, obrigado pela paciência de todos os irmãos aí. Já deu horário, a gente vai encerrar.